Olá, hoje, dia 7 de julho de 2017, sou Renata de Aguiar Carneiro, do 5º período de Licenciatura em Ciências Biológicas do Instituto Federal Goiano, campus Urutaí. Vou estar lendo o capítulo 10 de Microbiologia Geral, que é a visão geral dos vírus e virologia, ministrado pelo professor Milton Lima. Os vírus são elementos genéticos incapazes de replicarem-se independentemente de uma célula viva, denominada célula hospedeira. Os vírus são, portanto, parasitas intracelulares obrigatórios que dependem da penetração em uma célula viva apropriada para realizarem seu ciclo de replicação. Contudo, os vírus possuem sua própria informação genética, sendo desse modo independentes do genoma da célula hospedeira. No entanto, contrariamente aos elementos genéticos, como plasmídios, os vírus têm forma extracelular, a partícula viral que os permite sobreviver fora do hospedeiro por longos períodos e facilita sua transmissão de uma célula hospedeira a outra. Para multiplicarem-se, os vírus devem penetrar em uma célula, onde podem replicar-se em um processo denominado infecção. Os vírus, assim como os plasmídios e alguns outros elementos genéticos, utilizam a maquinaria metabólica da célula. Assim como esses outros elementos genéticos, os vírus podem conferir importantes propriedades novas às suas células hospedeiras. Essas propriedades serão transmitidas no momento da divisão da célula hospedeira, se cada nova célula também herdar o genoma viral. Essas alterações não são sempre danosas, podendo até mesmo ser benéficas. Os vírus podem replicar-se de modo a destruir as células hospedeiras. Esse processo é, portanto, responsável pelo fato de alguns vírus serem agentes de doenças. Abordaremos algumas doenças humanas causadas por vírus nos capítulos 34 e 35. O estudo dos vírus é denominado virologia, e abordaremos os fundamentos dessa área no presente capítulo, que foi dividido em 4 partes. A primeira parte introduz os conceitos básicos da estrutura viral, infecção da célula hospedeira e a maneira pela qual os vírus podem ser detectados e quantificados. A segunda parte aborda a biologia molecular básica envolvida na replicação viral. A terceira parte oferece uma visão geral sobre alguns vírus essenciais que infectam bactérias e animais. Informações adicionais sobre a diversidade viral podem ser encontradas no capítulo 19. A quarta parte trata das entidades subvirais. Os vírus são os micro-organismos mais numerosos em nosso planeta, infectando todos os tipos de organismos celulares. Portanto, são interessantes por si somente. No entanto, os cientistas também estudam os vírus devido às informações que eles podem fornecer em relação à genética e à bioquímica dos processos celulares, e no caso de alguns deles, ao desenvolvimento de doenças. Além disso, como veremos nos capítulos 11 e 12, os vírus também são importantes ferramentas no campo da genética microbiana e engenharia genética. Estrutura e crescimento viral. Propriedades gerais dos vírus. Embora os vírus não sejam células e, portanto, sejam não vivos, eles possuem um genoma que codifica a informação necessária à sua replicação. No entanto, os vírus dependem das células hospedeiras para a obtenção da energia e dos compostos necessários à replicação de seus genomas e à síntese de suas proteínas. Consequentemente, eles são incapazes de replicarem-se, exceto quando penetram em uma célula hospedeira adequada. Os vírus podem existir nas formas extra ou intracelular. No estado extracelular, um vírus é uma partícula microscópica contendo ácido nucleico envolto por proteínas e, ocasionalmente, dependendo do tipo de vírus, outras macromoléculas. Dessa forma, a partícula viral denominada vírion é metabolicamente inerte, não realizando as funções de respiração ou biossíntese. O vírion é a estrutura a partir da qual o genoma viral é transferido, da célula onde foi produzido para outras células. Uma vez no interior de uma nova célula, o estado intracelular é iniciado e o vírus é replicado. Novas cópias do genoma viral são produzidas e os componentes que formam o envoltório viral são sintetizados.
Determinados vírus de animais, como os vírus da poliomielite e o vírus sincial respiratório, podem dispersar o estágio extracelular ao deslocarem-se de uma célula a outra no interior do mesmo organismo. Em vez disso, medeiam a fusão de células infectadas com células não infectadas, transferindo os vírus desse modo. Contudo, ao serem transferidos de um organismo a outro, eles têm forma verdadeiramente extracelular. Os genomas virais são bastante diminutos, codificando principalmente as funções que não são realizadas pelas células hospedeiras. Assim, durante a replicação intracelular, os vírus dependem essencialmente de componentes estruturais e metabólicos da célula hospedeira. O vírus redireciona as funções metabólicas da célula hospedeira, no sentido de favorecer a replicação viral e a montagem de novos vírus. Por fim, novas partículas são liberadas e o processo repete-se. Genomas virais. Todas as células apresentam genomas de DNA de fita dupla. Por outro lado, os vírus podem apresentar genomas de DNA ou de RNA. Um grupo de vírus utiliza DNA e RNA como seu material genético, porém em diferentes estágios de seu ciclo de replicação. Os genomas virais podem ser classificados dependendo de o ácido nucleico presente no vírus corresponder a DNA ou RNA, sendo subdivididos de acordo com o tipo de ácido nucleico, se de fita simples ou dupla, linear ou circular. Alguns genomas virais são circulares, porém a maioria é linear. Embora aqueles vírus cujo genoma consiste em DNA sigam o dogma central da biologia molecular, DNA, RNA, proteína, os vírus de RNA são exceções a essa regra. Entretanto, a informação genética ainda flui do ácido nucleico para a proteína. Além desse fato, todos os vírus utilizam a maquinaria de tradução da célula. E dessa forma, independentemente da estrutura genômica do vírus, moléculas de RNA mensageiro, mRNA, devem ser produzidas a fim de serem traduzidas pelos ribossomos da célula hospedeira. Hospedeiros virais e taxonomia. Os vírus podem ser classificados de acordo com os hospedeiros que infectam, bem como por seus genomas. Assim, há vírus bacterianos, vírus de animais, vírus de plantas e vírus que infectam outros tipos de células eucarióticas. Os vírus bacterianos, algumas vezes denominados bacteriófagos, abreviando como fago, do grego phagein, significado comer, foram intensamente estudados como sistemas modelo da biologia molecular e genética da replicação viral. Espécies tanto de bactéria como de archaea são infectadas por bacteriófagos específicos. De fato, muitos dos conceitos básicos de virologia foram inicialmente desenvolvidos a partir dos estudos com vírus bacterianos, sendo posteriormente aplicados aos vírus do organismo superior. Em virtude de sua frequente importância médica, os vírus de animais também têm sido amplamente estudados, enquanto os vírus de plantas, embora de grande importância na agricultura moderna, sejam os vírus menos estudados. Há um sistema formal de classificação viral que organiza os vírus em diferentes táxons, como ordens, famílias e até mesmo gêneros e espécies. O táxon família mostra-se particularmente útil. Os membros de uma família de vírus apresentam morfologia do vírion, estrutura genética e estratégica de replicação similares. As famílias virais recebem denominações que incluem o sufixo virade, como em proxivirade. Discutiremos algumas dessas famílias no capítulo 19. Mini revisão de 10.1. Um vírus é um parasita intracelular obrigatório, incapaz de replicar-se na ausência de uma célula hospedeira apropriada. O vírion corresponde à forma extracelular de um vírus e apresenta genoma de RNA ou DNA no interior de um envoltório proteico. O genoma viral pode ser introduzido em uma nova célula hospedeira pelo processo de infecção. O vírus redireciona o metabolismo da célula hospedeira, favorecendo sua replicação. Os vírus são classificados de acordo com seus ácidos nucleicos e tipo de hospedeiro.
De que forma um vírus difere de um plasmídio? De que forma um vírus difere de uma célula? O que é um bacteriófago? Natureza do vírus. Vírons apresentam diferentes tamanhos e formas. A maioria dos vírus é menor que as células procarióticas, variando de 0,02 a 0,3 de tamanho. Uma unidade de medida normalmente utilizada para os vírus corresponde ao nanômetro, que é equivalente a 1 milésimo de um micrômetro. O vírus da varíola, um dos maiores vírus, tem diâmetro de cerca de 200 nanômetros, aproximadamente o tamanho das menores células de bactéria. O vírus da poliomielite, um dos menores vírus, possui diâmetro de apenas 28 nanômetros, tamanho aproximadamente de um ribossomo. Consequentemente, não foi possível a caracterização adequada dos vírus antes da invenção do microscópio eletrônico, em meados do século XX. Os genomas virais são menores do que aqueles da maioria das células. A maioria dos genomas bacterianos contém entre 1.000 e 5.000 pares de quilobases de DNA, sendo que o menor conhecido tem aproximadamente 500 quilobases. Curiosamente, bactérias exibindo os menores genomas são assim como os vírus, parasitas que se replicam entre as células. Seções 13.2, 15.13 e 16.3. O maior genoma viral conhecido, aquele de minivírus, tem 1.18 DNA de fita dupla. Esses vírus que infectam protistas como a moeba é um dos poucos vírus conhecidos atualmente, cujo genoma é maior do que alguns genomas celulares. Outros tamanhos típicos de genomas virais estão relacionados na tabela 10.1. Alguns vírus apresentam genomas tão pequenos que contêm menos de 5 genes. Além disso, como pode ser observado na tabela, o genoma de alguns vírus, como o reovírus ou influenza vírus, é segmentado em mais de uma molécula de ácido nucleico. Estrutura viral. As estruturas dos vírus são bastante diversas, variando amplamente quanto ao tamanho, a forma e a composição química. O ácido nucleico do vírus está sempre localizado no interior da partícula, sendo envolto por uma capa proteica denominada capsídeo. Essa capa é composta por um número de moléculas proteicas individuais, organizadas em um padrão preciso e altamente repetitivo ao redor do ácido nucleico. Arranjo do ácido nucleico e da capa proteica em um vírus simples, o vírus do mosaico tabaco. O tamanho pequeno do genoma da maioria dos vírus restringe o número de proteínas virais diferentes. Poucos vírus apresentam um único tipo de proteína em seu capsídeo. Contudo, a maioria dos vírus possui várias proteínas quimicamente distintas, que se associam de forma específica, originando conjuntos maiores, denominados capsômeros. O capsômero corresponde à menor unidade morfológica que pode ser visualizada ao microscópio eletrônico. Um único vírus pode apresentar grande número de capsômeros. A informação para o dobramento e associação adequados das proteínas dos capsômeros está contida na estrutura das próprias proteínas. Por esse motivo, o processo geral de montagem do vírus é denominado automontagem. O complexo total formado pelo ácido nucleico e pelas proteínas, empacotado no vírus, é denominado nucleocapsídeo viral. Frequentemente, uma ou mais enzimas virais específicas podem ser encontradas ao interior do vírus. Tais enzimas desempenham papel durante os processos de infecção e replicação, como discutiremos posteriormente neste capítulo. Alguns vírus são nus, enquanto outros possuem camadas ao redor do nucleocapsídeo, denominados envelope. Simetria viral. Os nucleocapsídeos virais são constituídos de forma bastante simétrica. A simetria refere-se à maneira pela qual os capsômeros estão organizados no capsídeo viral. Quando uma estrutura simétrica é girada em torno de um eixo, a mesma forma é vista após o giro por um determinado número de graus.
Dois tipos de simetria são reconhecidos nos vírus, correspondendo às duas principais formas, cilíndrica e esférica. Os vírus cilíndricos têm simetria helicoidal e os vírus esféricos exibem simetria icosaédrica. Em todos os casos, a estrutura característica dos vírus é determinada pela estrutura das subunidades proteicas que os compõem. Um típico vírus exibindo simetria helicoidal é o vírus do mosaico do tabaco, TMV, do inglês Tobacco Mosaic Virus. Trata-se de um vírus de RNA em que os 2.130 capsômeros idênticos estão arranjados como uma hélice. As dimensões totais do vírus TMV são de 18 vezes 300 nanômetros. O comprimento do vírus helicoidais é determinado pelo comprimento do ácido nucleico, enquanto a largura do vírus helicoidal é determinada pelo tamanho e empacotamento das subunidades proteicas. Um icosaedro é uma estrutura simétrica contendo 20 faces e 12 vértices, de morfologia ligeiramente esférica. A simetria icosaédrica corresponde ao arranjo mais eficiente de subunidades em um envoltório fechado, pois utiliza o menor número de unidades para construí-lo. O arranjo mais simples de capsômeros corresponde às três faces, com um total de 60 unidades por vírus. A maioria dos vírus possui uma quantidade de ácido nucleico maior do que é possível de ser empacotada, em um envoltório composto por apenas 60 unidades morfológicas. A próxima estrutura, que permite o empacotamento, contém 180 unidades, com muitos vírus possuindo envoltório com essa configuração. Outras configurações comuns envolvem 240 unidades e 420 unidades. Vírus envelopados. Os vírus envelopados possuem uma membrana circundando o núcleo capsídeo. Muitos vírus são envelopados e a maioria infecta células animais, por exemplo, influenza vírus. Embora alguns vírus envelopados de bactérias e de plantas sejam também conhecidos, o envelope viral é uma bicamada lipídica contendo proteínas, geralmente glicoproteínas. Os lipídios da membrana viral são derivados das membranas da célula hospedeira, enquanto as proteínas da membrana viral são codificadas pelos genes virais. As proteínas específicas dos vírus são críticas para a adesão do vírus à célula hospedeira durante a infecção ou para a liberação do vírus a partir da célula hospedeira após a replicação. A simetria dos vírus envelopados não é expressa pelo vírus como um todo, mas pelo núcleo capsídeo presente no interior do envelope viral. Qual seria a função do envelope em uma partícula viral? Essa questão será discutida em detalhes posteriormente, porém, observe que o envelope corresponde ao componente estrutural da partícula viral, responsável pelo contato inicial com a célula hospedeira. Desse modo, a especificidade da infecção viral e alguns aspectos da penetração dos vírus são controlados em parte pelas características dos envelopes virais. Vírus complexos. Alguns vírus são ainda mais complexos que qualquer aspecto discutido até o momento, sendo compostos por várias partes, cada qual com forma e simetria distintas. Os vírus mais complexos em terrenos estruturais são alguns dos vírus bacterianos que possuem cabeça icosaédrica e caudas helicoidais. Em alguns vírus bacterianos, tal como o bacteriófago de Escherichia coli, a própria cauda exibe uma estrutura complexa. A cauda completa de T4 possui aproximadamente 20 proteínas diferentes, com a cabeça apresentando um número ainda maior. Em vírus tão complexos, a montagem é também complexa. Por exemplo, no fago T4, a estrutura completa da cauda é formada como um subcomponente, sendo posteriormente adicionada a cabeça contendo o DNA. Finalmente, as fibras da cauda, compostas por outras proteínas, são adicionadas originando o vírus infeccioso maduro. Enzimas em vírus. As partículas virais não realizam processos metabólicos
e, desse modo, um vírus é metabolicamente inerte quando fora de uma célula hospedeira. No entanto, alguns vírus contêm enzimas que desempenham importantes papéis no processo infeccioso. Algumas dessas enzimas são necessárias em eventos muito precoces no processo infeccioso. Por exemplo, alguns bacteriófagos contêm a enzima lisozina, que produz um pequeno orifício na parede celular bacteriana. Esse processo permite a entrada do ácido nucleico viral. A lisozina é produzida novamente em grandes quantidades nos estágios tardios da infecção, promovendo a lise da célula hospedeira e liberação dos vírus. Muitos vírus contêm suas próprias polimerases de ácido nucleico para replicação do genoma viral e transcrição do RNA, vírus específico. Por exemplo, os retavírus são vírus de RNA que se replicam sob a forma de intermediários de DNA. Esses vírus possuem um DNA polimerase RNA dependente, denominada transcriptase reserva, que transcreve o RNA viral em um intermediário de DNA. Outros vírus contêm genomas de RNA e requerem sua própria RNA polimerase. Essas enzimas do vírus são necessárias, uma vez que as células são incapazes de sintetizar DNA ou RNA a partir de um molde de RNA. Alguns vírus contêm enzimas que auxiliam sua liberação do hospedeiro. Por exemplo, determinados vírus de animais possuem proteínas superficiais denominadas neuraminidase, enzimas que clivam as ligações glicosídicas das glicoproteínas e dos glicolipídios presentes nos tecidos conectivos de células animais, promovendo a liberação dos vírus. Assim, embora a maioria das partículas virais seja desprovida de enzima própria, aqueles que as contêm utilizam-nas por bom motivo. A célula hospedeira seria incapaz de produzir vírus na ausência dessas enzimas adicionais. Mini revisão de 10.2. O vírus de um vírus nulo apresenta somente ácido nucleico e proteínas encontram-se presentes. Estando o ácido nucleico em seu interior, a unidade completa é denominada capsídeo. Os vírus envelopados possuem uma ou mais camadas lipoproteicas circundando os nucleocapsídeos. O nucleocapsídeo é um arranjo de maneira simétrica, com número e arranjo preciso de subunidades estruturais circundando o ácido nucleico viral. Embora os vírus sejam metabolicamente inertes, uma ou mais enzimas essenciais estão presentes no interior dos vírus. Qual a diferença entre um vírus nu e um vírus envelopado? Que tipos de enzimas podem ser encontradas nos vírus de um vírus específico? O hospedeiro viral. Pelo fato de os vírus replicarem-se apenas no interior de células vivas, seu cultivo requer o empenho de hospedeiros apropriados. Dentre os três tipos de hospedeiros virais, procariotos, plantas e animais. Os vírus que infectam procariotos são mais facilmente cultivados em laboratório. Para o estudo dos vírus bacterianos, são empregadas culturas puras, em meios líquidos ou semissólidos, agar. A maioria dos vírus de animais e muitos vírus de plantas podem ser cultivados em culturas de tecidos ou celulares. E o uso de tais culturas facilitou de modo significativo as pesquisas com esses vírus. No caso de vírus de plantas, os estudos podem ser dificultados, uma vez que seu estudo, algumas vezes, requer o uso da planta inteira. Esse fato pode ser um problema devido ao fato de as plantas crescerem mais lentamente do que as bactérias, e frequentemente os vírus de plantas requerem a ruptura da expressa parede celular, a fim de promover a infecção. Culturas de células animais. As culturas de células animais são derivadas de células originalmente retiradas de um órgão de um animal experimental, exceto quando são utilizadas células sanguíneas. As culturas celulares são geralmente obtidas pela remoção asséptica de parte do tecido, seguida da dissociação das células pelo tratamento com uma enzima que degrada o cimento intercelular e semeadura da suspensão resultante sobre uma superfície plana, como o fundo de uma garrafa de cultura ou uma placa de Petri.
A fina camada de células aderidas à placa de vidro ou a um plástico, denominada monocamada, é recoberta com meio de cultura adequado e incubada a uma temperatura apropriada. Os meios de cultura utilizados em culturas celulares são normalmente bastante complexos, contendo alguns aminoácidos e algumas vitaminas, sais, glicose e um sistema de tamponamento contendo bicarbonato. Para a obtenção de um melhor crescimento, normalmente faz-se necessária a adição de uma pequena quantidade de soro sanguíneo, e a fim de impedir a contaminação bacteriana de vários antibióticos. Algumas culturas celulares, quando preparadas dessa forma, podem ser subcultivadas, crescendo indefinitivamente como linhagens celulares permanentes. As linhagens celulares são convenientes na pesquisa do vírus, uma vez que o material celular está continuamente disponível. Em muitos casos, a cultura não cresce de uma forma indefinida, embora possa permanecer vivo por alguns dias. Tais culturas, denominadas culturas celulares primárias, podem ainda ser úteis no cultivo de um vírus, embora novas culturas devam ser preparadas periodicamente a partir de fontes frescas, um processo de alto custo e que demanda tempo. Em alguns casos, não é possível a obtenção de linhagens celulares primárias ou permanentes. No entanto, órgãos inteiros ou partes de órgãos podem permitir com sucesso a replicação viral. Tais culturas de órgãos podem ainda ser úteis em pesquisas de vírus, porque permitem o crescimento dos vírus sob condições laboratoriais relativamente controladas. Mini revisão de 10.3. Os vírus são capazes de replicar-se somente em certos tipos de células ou organismos inteiros. Os vírus bacterianos revelaram-se úteis como sistemas modelo, uma vez que as células hospedeiras são facilmente cultivadas e manipuladas em meios de cultura. Muitos vírus de animais e de plantas podem ser cultivados em culturas celulares. Em virologia, o que é um hospedeiro? Por que o empenho de culturas celulares é útil na pesquisa dos vírus? Quantificação dos vírus. Em virologia, muitas vezes é necessário quantificar o número de partículas virais presentes em uma suspensão. Embora seja possível quantificar-se vírus pelo uso de um microscópio eletrônico, o número de vírus em uma suspensão pode ser calculado mais facilmente medindo-se seus efeitos sobre as células hospedeiras. Utilizando-se tal método, verificamos que a unidade infecciosa viral corresponde à menor unidade capaz de provocar um efeito detectável, quando inoculada em um hospedeiro suscetível. Ela pode corresponder a somente um vírus, embora com maior frequência seja necessário um inóculo maior. A partir da determinação do número de unidades infecciosas por volume de fluido, uma medida da quantidade de vírus, denominada título, pode ser obtida. Ensaio de formação de placas de Lise. Quando um vírus inicia uma infecção em uma camada de células hospedeiras crescendo em uma superfície plana, uma zona de Lise pode ser observada na forma de uma área clara do tapete de células hospedeiras em crescimento. Essa zona clara recebe a denominação de placa de Lise e convencionou-se que cada placa de Lise origina-se a partir da replicação de um único vírus. As placas de Lise correspondem essencialmente a janelas que surgem no tapete de células, exibindo crescimento confluente. No caso de bacteriófagos, as placas de Lise podem ser obtidas quando partículas virais são misturadas a uma fina camada de bactérias hospedeiras, espalhadas na forma de uma sobrecamada de agar na superfície de um meio de cultura sólido. Durante a incubação da cultura, as bactérias crescem, originando uma camada turva visível a olho nu. No entanto, em todas as regiões onde a infecção viral tenha sido iniciada com sucesso, ocorrerá a lise das células, resultando na formação de uma placa de Lise. Constatando-se o número de unidades formadoras de placas de Lise, é possível calcular o número de unidades virais infecciosas presentes na amostra inicial. O ensaio de formação de placas de Lise permite também o isolamento de linhagens virais puras. Isso porque, se uma placa de Lise originou-se a partir de um único vírus, todos os vírus nessa placa devem ser geneticamente idênticos. Alguns dos vírus da placa podem ser coletados e inoculados em uma nova cultura bacteriana fresca, obtendo-se uma linhagem viral pura.
O desenvolvimento do ensaio de formação de placas de Lise foi importante para o avanço da virologia, da mesma forma que o desenvolvimento de meios sólidos por Koch foi significativo para a microbiologia de culturas puras. As placas de Lise podem ser obtidas com vírus de animais, utilizando-se culturas de células animais como hospedeiras. Uma monocamada de células animais em cultura é preparada em uma placa ou garrafa plana, a qual a suspensão viral é sobreposta. As placas de Lise são reveladas como zonas de destruição das células animais e, a partir do número de placas originadas, é possível estimar o título viral. Eficiência de plaqueamento. O conceito de eficiência de plaqueamento é importante para a virologia quantitativa em um dado sistema viral. O número de unidades formadoras de placas de Lise é sempre inferior às contagens da suspensão viral realizadas ao microscópio eletrônico. Assim, a eficiência com que os vírus infectam as células hospedeiras raramente alcança 100%, podendo muitas vezes ser consideravelmente menor. Os vírus que não causaram infecção são frequentemente inativos, embora, em algumas situações, este não seja o caso. Alguns vírus originam muitas partículas virais incompletas durante a infecção. Em outros casos, especialmente com vírus de RNA, a taxa de mutação viral é tão elevada que muitos vírus contêm genomas defectivos. No entanto, algumas vezes, a baixa eficiência de plaqueamento significa que, nas condições empregadas, alguns vírus não foram capazes de infectar as células com sucesso. Embora no caso de vírus bacterianos, a eficiência de plaqueamento geralmente seja superior a 50%. No caso de vírus de animais, ela pode ser inferior de 0,1 a 1%. O conhecimento da eficiência de plaqueamento é útil no cultivo de vírus, uma vez que permite estimar a concentração necessária de uma suspensão viral, isto é, seu título, a fim de originar um número determinado de placas de Lise. Métodos que empregam animais intactos. Alguns vírus não causam efeitos reconhecíveis em culturas celulares, embora levem o animal à morte. Em tais casos, a quantificação pode ser realizada somente pela titulação nos animais infectados. O procedimento geral consiste na realização de diluições seriadas da amostra viral, geralmente por meio de diluições decimais, seguida da inoculação das amostras de cada diluição em diversos animais sensíveis. Após um período de incubação adequado, a fração de animais mortos e vivos para cada diluição é tabulada, sendo realizado o cálculo do ponto final de diluição. Ele corresponde à diluição em que, por exemplo, metade dos animais inoculados morre, embora o método utilizando animais interiores seja mais trabalhoso e menos precioso do que os métodos de cultura celulares. Ele pode ser essencial ao estudo de certos tipos de vírus. Mini revisão de 10.4. Embora apenas um vírus seja necessário para iniciar um ciclo infeccioso, nem todos os vírus são igualmente infecciosos. Uma das formas mais precisas para a mensuração da infectividade viral corresponde ao ensaio de formação de placas de Lise. Placas de Lise correspondem às zonas claras, que se desenvolvem nos tapetes de células hospedeiras. Teoricamente, cada placa é decorrente da infecção por uma única partícula viral. A placa de Lise viral é análoga a uma colônia bacteriana. Defina a eficiência de plaqueamento e o que é uma unidade formadora de placa. Replicação viral. Características gerais da replicação viral. Para um vírus replicar-se, ele deve induzir uma célula hospedeira viva a sintetizar todos os componentes essenciais necessários à produção de mais vírus. Esses componentes devem ser, então, organizados em novos vírus, que escapam das células. As fases da replicação viral podem ser divididas em 5 etapas: ligação, adsorção do vírus a uma célula hospedeira suscetível, penetração, entrada e injeção do vírus ou de seu ácido nucleico na célula, síntese de ácidos nucleicos e proteínas virais pelo metabolismo da célula, de acordo com o redirecionamento do genoma viral em novos vírus,
O processo completo é denominado maturação, liberação de vírons maduros pela célula. Vírus estão em fase de eclipse. Durante esse período, as partículas infecciosas não podem ser detectadas no meio de cultura. A fase de eclipse é iniciada assim que as partículas infecciosas são removidas do ambiente. Devido à sua absorção, as células hospedeiras, uma vez ligados, os vírus deixam de estar disponíveis para infectar outras células. Esse processo é acompanhado pela penetração do ácido nucleico viral, ou vírus intacto, na célula hospedeira. Se a célula infectada rompe-se nessa fase, o vírus deixa de existir como entidade infecciosa, uma vez que o genoma viral não se encontra mais no interior de seu capsídeo. A maturação é iniciada à medida que as moléculas de ácido nucleico recém-sintetizadas são empacotadas no interior das capas proteicas. Durante a fase de maturação, o título de vírus ativos no interior da célula aumenta de forma expressiva. Todavia, as novas partículas virais não podem ainda ser detectadas, exceto se as células forem lisadas artificialmente, a fim de promover sua liberação, uma vez que os vírus recém-sintetizados ainda não surgiram estreitamente à célula. Os períodos de eclipse e maturação em conjunto são denominados períodos de latência. Ao final da maturação, ocorre a liberação de vírus maduros como resultado da lise celular ou de algum processo de brotamento ou de excreção, dependendo do vírus. O número de vírus liberados, denominado tamanho da população liberada, depende do vírus e do hospedeiro em partículas, podendo variar de alguns poucos a milhares. A duração de um ciclo completo de replicação varia de 20 a 60 minutos, no caso de muitos vírus bacterianos, a 8 a 40 horas para a maioria dos vírus de animais. Pelo fato de a liberação dos vírus ocorrer de forma relativamente simultânea, a replicação viral é normalmente caracterizada por uma curva de crescimento em etapa única. Nas próximas duas sessões, consideraremos algumas das principais etapas do ciclo de replicação viral em mais detalhes. Ligação e penetração viral. Nessa sessão, enfocaremos a ligação e a penetração viral, as primeiras etapas da replicação. Além disso, abordaremos o mecanismo pelo qual algumas bactérias reagem à penetração do DNA de bacteriófagos. Ligação. A base mais comum para a especificidade de um vírus em relação ao hospedeiro depende da ligação. O próprio vírus, no ou envelopado, possui uma ou mais proteínas externas que interagem como componentes específicos da superfície celular, denominados receptores. Esses receptores são componentes superficiais normais da célula hospedeira, como proteínas, carboidratos, glicoproteínas, lipídios, lipoproteínas ou complexos desses, aos quais os vírus se ligam. Os receptores realizam funções normais da célula. Por exemplo, o receptor para o bacteriófago T1 é uma proteína captadora de ferro, enquanto o receptor do bacteriófago lambda normalmente está envolvido na captação de maltose. Os receptores de vírus de animais podem incluir macromoléculas necessárias ao contato intercelular ou pelo sistema imune. Por exemplo, os receptores do vírus da poliomielite ou do HIV são normalmente utilizados em interações entre as células humanas. Na ausência de seu receptor específico, o vírus não é capaz de absorver e, portanto, não causa infecção. Além disso, quando o sítio receptor é modificado, por exemplo, por mutação, o hospedeiro pode tornar-se resistente à infecção viral. No entanto, mutantes do vírus podem adquirir a capacidade de serem absorvidos a hospedeiros anteriormente resistentes. Além disso, alguns vírus de animais podem ser capazes de utilizar mais de um receptor, de modo que a perda de um deles não impede necessariamente a ligação. Assim, a variedade de hospedeiros de um vírus em particular é determinada em parte pela disponibilidade de um receptor adequado que o vírus seja capaz de reconhecer. Em organismos multicelulares, as células de diferentes tecidos ou órgãos frequentemente expressam proteínas distintas em suas superfícies.
Consequentemente, os vírus que infectam animais infectam apenas células de determinados tecidos. Por exemplo, muitos vírus que provocam tosse e resfriados infectam somente as células do trato respiratório superior. Penetração. A ligação de um vírus à sua célula hospedeira promove alterações tanto no vírus como na superfície celular, as quais resultam em uma penetração. Os vírus devem replicar-se no interior das células. Desse modo, pelo menos o genoma viral deve ser capaz de penetrar na célula. No entanto, conforme mencionado, para que alguns vírus se repliquem, certas proteínas devem também penetrar nas células hospedeiras. É importante ressaltar que a ligação e mesmo a penetração em uma célula suscetível não levam à replicação viral, caso a informação contida no genoma viral não possa ser decodificada. Uma célula que permite o ciclo completo de replicação de um vírus é referida como persissiva para aquele vírus. Vírus distintos apresentam diferentes estratégias para penetração. Alguns vírus envelopados de animais são denominados na membrana citoplasmática, liberando o conteúdo do vírus no citoplasma. No entretanto, no caso de um vírus nu de animais e muitos vírus envelopados de animais, o vírus inteiro penetra na célula por endocitose. Em tais casos, o vírus deve ser desnudado no interior da célula hospedeira, de forma que o genoma seja exposto e a replicação possa ser realizada. Alguns vírus envelopados sofrem o desnudamento no citoplasma, enquanto os outros, o desnudamento ocorre na membrana nuclear. Ligação e penetração de bacteriófagos apresentando cauda. Células apresentando parede celular, como a maioria das bactérias, são infectadas de maneira diferente de células animais, as quais não apresentam essa estrutura. Os mecanismos de penetração mais complexos foram observados em vírus que infectam bactérias. O bacteriófago T4, que infecta Escherichia coli, é um bom exemplo. A estrutura do bacteriófago T4 foi ilustrada na figura 10. O vírus apresenta uma cabeça no interior da qual o DNA linear de fita dupla encontra-se envelado, e uma cauda longa e relativamente complexa, em cuja extremidade há uma série de fibras e espículas da cauda. Os vírus, inicialmente ligados às células pela fibra de cauda, as extremidades das fibras interagem especificamente com os polissacarídeos encontrados na membrana externa do envelope celular gram-negativo. Em seguida, essas fibras da cauda sofrem retração, propiciando o contato entre o cerne da cauda e a parede celular bacteriana por meio de uma série de espículas caudais delgadas, situadas na sua extremidade. A ação de uma enzima similar à lisozina promove a formação de um pequeno poro no peptidoglicano. A bainha da cauda contrai-se, o DNA viral penetra no interior do citoplasma através de um orifício presente na ponta da cauda fágica, enquanto a maior parte do envoltório proteico permanece fora da célula. Restrição e modificação viral pela célula hospedeira. Os animais podem, muitas vezes, eliminar os vírus invasores por mecanismos de defesa imunológicos, antes que a infecção viral se dissemine ou algumas vezes antes que os vírus penetrem nas células-alvo. Além disso, os eucariotos, incluindo animais e plantas, possuem um mecanismo antiviral conhecido como RNA de interferência. Os procariotos são desprovidos desses dois tipos de defesas. No entanto, os procariotos possuem sistemas específicos de destruição de DNA, capazes de destruir DNA viral de fita dupla após sua injeção. Essa destruição é realizada por endonucleases de restrição do hospedeiro, enzimas que clivam o DNA viral em outros vários locais, impedindo assim sua replicação. Esse fenômeno é denominado restrição e é parte de um mecanismo geral do hospedeiro que impede a invasão por ácidos nucleicos exógenos. Para que tal sistema seja efetivo, o hospedeiro deve possuir um mecanismo que confira proteção a seu próprio DNA. Esse processo é realizado pela modificação específica de seu DNA nos sítios de clivagem dos enzimas de respiração. As enzimas de respiração são específicas para DNAs de fita dupla
e, desse modo, os vírus de DNA de fita simples, assim como todos os vírus de DNA, não são afetados pelo sistema de restrição, embora os sistemas de restrição do hospedeiro propiciem proteção significativa. Alguns vírus de DNA podem sobrepujar os mecanismos de restrição do hospedeiro pela introdução de modificações em seus próprios ácidos nucleicos, de modo que eles deixam de estar sujeitos ao ataque enzimático. Dois padrões de modificação química do DNA viral são conhecidos: glicosilação e metilação. Por exemplo, o DNA dos bacteriófagos T. pares T2, T4 e T6 podem apresentar diferentes graus de glicosilação, impedindo sua clivagem por endonucleases. Muitos outros ácidos nucleicos virais são modificados por metilação. Contudo, quer glicosilados, quer metilados, os ácidos nucleicos virais são modificados após a replicação de seu genoma, por meio de proteínas de modificação codificadas pelo vírus. Outros vírus, como os bacteriófagos T3 e T7, evitam a destruição pelas enzimas de restrição do hospedeiro pela codificação de proteínas que inibem o sistema de restrição do hospedeiro. Para contrapor-se a esse processo, algumas células hospedeiras possuem múltiplos sistemas de respiração e metilação, auxiliando a impedir a infecção por vírus capazes de sobrepujar somente um deles. Os hospedeiros contêm ainda outros DNA metilases, além daquelas envolvidas na proteção contra suas próprias enzimas de restrição. Algumas dessas metilases podem estar envolvidas no preparo de DNA ou na regulação gênica, enquanto outras podem conferir proteção ao DNA do hospedeiro contra endonucleases exógenas. Isso é necessário porque alguns vírus codificam sistemas de restrição próprios, desenvolvidos para distribuir o DNA do hospedeiro. Produção de ácidos nucleicos e proteínas virais. Uma vez que o hospedeiro foi infectado, novas cópias do genoma viral devem ser produzidas, assim como proteínas específicas do vírus devem ser sintetizadas para que o vírus se replique. Normalmente, a produção de pelo menos algumas das proteínas virais é iniciada logo após a entrada do genoma viral na célula. A síntese dessas proteínas requer um mRNA viral, em certos tipos de vírus de RNA. O próprio genoma corresponde ao mRNA. Entretanto, para a maioria dos vírus, o mRNA deve ser primeiramente transcrito a partir do genoma de DNA ou RNA, e então o genoma deve ser replicado. Aqui abordaremos esses importantes eventos. O esquema de classificação de Baltimore, o vírus de DNA. O virologista David Baltimore, que foi agraciado juntamente com Howard Temin e Renato Dulbecco com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1975 pela descoberta do retrovírus e da transcriptase reserva, desenvolveu um esquema de classificação de vírus baseado na relação entre o genoma viral e seu mRNA. Na classificação de Baltimore, são reconhecidas 7 classes de vírus. Os vírus de DNA de fita dupla, FD, são agrupados na classe 1. O mecanismo de síntese mRNA e replicação do genoma do vírus, classe 1, é o mesmo que aquele utilizado pelo genoma da célula hospedeira, embora diferentes vírus empreguem estratégias distintas para garantir que a expressão do mRNA viral seja favorecida em relação ao mRNA hospedeiro. Vírus da classe 2 correspondem a vírus de DNA de fita simples, FS. Nesses vírus, antes de o mRNA ser produzido, uma fita complementar de DNA deve ser sintetizada, uma vez que a RNA polimerase utilizada DNA de fita dupla como molde. Esses vírus formam um intermediário de DNA de fita dupla durante a replicação, sendo esse intermediário utilizado na transcrição. A síntese do intermediário de fDNA e sua subsequente transcrição podem ser realizados por enzimas celulares, embora proteínas virais possam também ser necessárias. O intermediário de fita dupla também é utilizado para gerar o genoma viral. Uma fita torna-se genoma, enquanto a outra é descartada.
Até recentemente, todos os vírus de FSDNA continham DNA com a mesma sequência que seu mRNA, vírus de fita positiva, ver posteriormente. No entanto, em 1997, foi descoberto um novo vírus contendo FSDNA de polaridade negativa, o vírus Torque-Teno, TTV. É amplamente disseminado em humanos e outros animais, porém não provoca sintomas óbvios de doença. O mecanismo de replicação de TTV ainda não foi totalmente investigado. Vírus de RNA de fita positiva e negativa. A produção de RNA e a replicação do genoma são processos diferentes nos vírus de RNA. Contudo, antes de discutirmos esses vírus, são necessários alguns conhecimentos sobre a nomenclatura relacionada à orientação da fita de ácido nucleico. Lembre-se de que o mRNA é complementar à fita de DNA empregada como molde, em relação à frequência de base. Por convenção, na virologia, o mRNA é referido como sendo de configuração mais. Sua fita complementar é referida como sendo de configuração menos. Essa convenção é utilizada para descrever a configuração do genoma de vírus de fita simples, quer seu genoma contenha RNA ou DNA. Por exemplo, um vírus que contenha genoma de RNA de fita simples com a mesma orientação de seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita positiva. Um vírus com genoma de RNA de fita simples seja complementar a seu mRNA é referido como vírus de RNA de fita negativa. De que modo esses vírus se replicam? As RNA polimerases celulares normalmente não catalisam a síntese de RNA a partir de um molde de RNA, utilizando em vez disso um molde de DNA. Portanto, os vírus de RNA positivos, negativos ou de fita dupla requerem um RNA polimerase. RNA depende específica. O caso mais simples são vírus de RNA de fita positiva, que é a classe 4, onde o genoma viral tem configuração mais e, desse modo, pode atuar diretamente como RNA, além de codificar outras proteínas necessárias. Esse mRNA codifica um RNA polimerase. RNA depende específica do vírus, também denominada RNA replicase. Uma vez sintetizada, essa polimerase inicialmente sintetiza fitas menos complementares de RNA, as quais são utilizadas como molde na produção de novas fitas mais. As fitas mais sintetizadas são traduzidas como rMNA ou empacotadas com o genoma dos vírus recém-sintetizados. Nos vírus de RNA de fita negativa, a situação é mais complexa. O RNA que penetra na célula tem polaridade errada para atuar como mRNA e, portanto, o mRNA deve ser primeiramente sintetizado, uma vez que as células não possuem uma RNA polimerase capaz de realizar tal tipo de reação. Esses vírus carregam algumas dessas enzimas em seus vírus, sendo elas injetadas na célula juntamente com o RNA genômico. A fita mais complementar de RNA é sintetizada pela RNA polimerase. RNA depende sendo então utilizada como mRNA. Esse mRNA de fita positiva é também utilizado como molde para sintetizar o genoma de fita negativa adicionais. Os vírus de RNA de fita dupla, classe 3, enfrentam um problema similar, embora o vírus contenha RNA de fita mais. Ele é parte do genoma de RNA de fita dupla, não podendo ser liberado para atuar como RNA. Consequentemente, os vírus dos vírus de fdRNA também contêm RNA polimerases, que transcrevem o genoma de fdRNA originando mRNA de fita positiva ao penetrarem na célula hospedeira. Retrovírus. Os retrovírus são vírus de animais responsáveis pelo desenvolvimento de certos tipos de câncer e da síndrome imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. O retrovírus apresenta RNA de fita simples em seus vírus, contudo, replicam-se empregando um intermediário de fDNA, classe 6. O processo pelo qual a transformação contida no RNA é convertida em DNA é denominado transcrição reserva, e dessa forma, tais vírus precisam de uma enzima denominada transcriptase reserva.
Embora o RNA dos retrovírus seja de fita mais, ele não é empregado como mensageiro, e por isso esse vírus deve apresentar a transcriptase reserva em seus vírus. Após a infecção, o vírus de FsRNA é convertido a FD-DNA por meio de um intermediário hídrico de RNA-DNA. O FD-DNA é então utilizado como molde para a síntese de mRNA pelas enzimas celulares normais. Finalmente, os vírus da classe 7 correspondem àqueles que apresentam DNA de fita dupla em seus vírus, mas replicam-se empregando um intermediário de RNA. Esses vírus incomuns também utilizam a transcriptase reserva. A estratégia empregada por esses vírus na produção de mRNA é a mesma empregada pelos vírus de classe 1, embora o processo de replicação de seu DNA seja muito incomum, pois, como veremos posteriormente, o genoma é apenas parcialmente de fita dupla. Embora aparentemente o esquema de Baltimore englobe todas as possibilidades, há exceções. Por exemplo, os ambivírus contêm genomas de RNA de fita simples, no qual metade está na orientação mais, podendo ser utilizado como mRNA, e a outra metade na configuração menos, que não pode ser empregada como tal. Uma fita complementar deve ser sintetizada a partir dessa última metade antes que os genomas possam ser traduzidos. A evolução claramente levou à diversidade dos genomas virais a seus limites. Proteínas virais. Uma vez que o mRNA tenha sido produzido, as proteínas virais podem ser sintetizadas. Essas proteínas podem ser agrupadas em duas categorias amplas: proteínas sintetizadas logo após a infecção, denominadas proteínas precoces, necessárias à replicação do ácido nucleico viral, e proteínas sintetizadas posteriormente, denominadas proteínas tardias, que incluem a diversidade viral. Visão geral dos vírus bacterianos. Os bacteriófagos exibem grande diversidade, sendo ilustrados exemplos das várias classes. A maioria dos vírus bacterianos estudados detalhadamente infectam bactérias, como Escherichia coli e Salmonella entérica. No entanto, são conhecidas como vírus que infectam uma variedade de procariotos, tanto bactéria como archaea. A maioria dos bacteriófagos conhecidos contém genomas de DNA de fita dupla. E acredita-se que esse tipo de bacteriófago seja o tipo mais comum encontrado na natureza. No entanto, existem vários outros tipos conhecidos, incluindo aqueles com genomas de RNA de fita simples, genomas de RNA de fita dupla e genomas de DNA de fita simples. Poucos vírus bacterianos têm envelopes lipídicos, sendo a maioria nulo. Todavia, muitos vírus bacterianos são estruturalmente complexos. Todos os exemplos de bacteriófagos com genoma de DNA de fita dupla ilustrados na figura possuem cabeça e cauda. As caudas dos bacteriófagos T2, T4 e NU são contráteis e atuam no processo de penetração do ácido nucleico no hospedeiro. De forma contrária, a cauda do bacteriófago lambda é flexível. Embora os vírus bacterianos com caudas tenham sido os primeiros a serem estudados como sistemas modelo para o entendimento das características gerais da multiplicação viral, atualmente alguns são utilizados como ferramentas úteis na engenharia genética. O entendimento sobre os vírus bacterianos não tem valor apenas como base para a discussão sobre vírus de animais, mas é também essencial ao entendimento dos temas abordados nos capítulos que discutem a genética microbiana e a engenharia genética. Nas próximas duas sessões, examinaremos dois tipos diferentes de ciclos de vida viral: virulento e temperado. Vírus virulentos promovem a lise ou morte de seus hospedeiros após a infecção, enquanto vírus temperados replicam seu genoma em tandem como o genoma do hospedeiro, sem provocar a morte de seus hospedeiros. Os vírus inventaram o DNA? A teoria da evolução celular em três domínios divide as células vivas em três linhagens: bactéria, arca e eucária, com base na sequência do seu RNA ribossomal. Além disso, as análises moleculares dos componentes
celulares necessários à tradução e transcrição sustentam tal proposta. No entanto, quando as análises moleculares dos componentes necessários à replicação, recombinação e reparo do DNA são consideradas, esse esquema de três domínios não se mostra totalmente adequado. Por exemplo, as topoissomares do tipo 2 de Archaea são mais estreitamente relacionadas àquelas de bactéria que àquelas de eucária. Além disso, as enzimas virais de processamento do DNA têm relações erratídicas com aquelas de organismos celulares. Por exemplo, a DNA polimerase do bacteriófago T4 é mais estreitamente relacionada às DNAs polimerases de eucariotos do que as de seus hospedeiros bacterianos. Outro problema importante em relação à evolução microbiana é o posicionamento dos vírus na árvore universal da vida. Eles emergiam relativamente tarde, sob a forma de elementos genéticos aberrantes que fugiram ao padrão de genomas celulares, ou já existiam na mesma época que as células mais primitivas. Um tema a ser relacionado refere-se a quando o DNA surgiu no cenário evolutivo e sobrepujou o RNA como material genético. O cenário do mundo de RNA propõe que o RNA correspondido ao material genético originou das células e que o DNA assumiu cedo esse papel, por tratar-se de uma molécula mais estável que o RNA. Desse modo, nesse esquema, o último ancestral universal comum, Luca de Last Universal Common Ancestor, dos três domínios da vida consistia em uma única célula contendo DNA. Contudo, de que forma o Luca adquiriu seu DNA? Recentemente, Patrick Forterre, do Instituto Pasteur, sugeriu um novo cenário evolutivo para a forma como as células obtiveram DNA, e que também explica como a maquinaria celular que lida com o DNA foi a primeira a surgir nas células. Forterre argumenta que aprimoramentos minoritários da estabilidade gênica não seriam benéficos o suficiente para selecionar a conversão do genoma celular completo de RNA para DNA. Em vez disso, ele sugere que os vírus invertam o DNA como um mecanismo de modificação, a fim de proteger seus genomas contra as enzimas de célula hospedeira desenvolvidas com finalidade de destruí-los. Atualmente são conhecidas vírus que contêm genomas de RNA, DNA, DNA exibindo uracil em vez de tinina e DNA contendo hidroximeticitocina em substituição à citosina. Além disso, as células modernas de todos os três dominados da vida contêm sistemas voltados à destruição de DNA ou RNA exógenos. A hipótese de Forterre inicia-se com um mundo de RNA de células exibindo genomas de RNA e vírus com genomas de RNA. Os vírus contendo genomas de DNA foram então selecionados, uma vez que ele os protegia contra a degradação pelas classes celulares. Esse processo teria ocorrido antes do Luca, também contendo genoma de RNA, divergir nos três domínios. Em seguida, três vírus de DNA são virulentos, vírus fundadores, infectaram os ancestrais dos três domínios. Esses três vírus de DNA replicaram-se no interior de suas células hospedeiras na forma de plasmídeos de DNA, de maneira similar à replicação do prófago P1 no interior de Escherichia coli atualmente. Além disso, dois dos vírus fundadores estavam mais relacionados entre si. Eles infectaram os ancestrais dos atuais Archaea e Eukarya do que com o terceiro vírus fundador, que infectou o ancestral de bactéria. Gradativamente, as células converteram seus genes de RNA para DNA, devido à sua maior estabilidade. Acredita-se que a transcriptase reserva seja uma enzima de origem muito remota, sendo possível imaginar que ela teve papel na conversão dos genes de RNA em genes de DNA, como ocorre atualmente nos retrovírus. Recapitulando a hipótese, Luca divergiu nos três ancestrais celulares dos três domínios da vida. Esse processo estabeleceu a base para a maquinaria da transcrição e tradução das células, isto é, aquelas funções que envolvem o RNA, mas não o DNA. No entanto, o uso do RNA como sistema de armazenamento da informação gênica atualmente é uma característica universal das células.
foi fornecido por uma família de vírus de DNA que infectou as células há várias eras, pelo fato de o DNA ser uma molécula mais estável que o RNA. As células com genomas de RNA que não foram infectadas por vírus de DNA jamais tornaram-se células baseadas em DNA e eventualmente foram extintas. O modelo de Forterre explica a origem do DNA nas células e fornece um mecanismo para a gradual substituição de genomas de RNA por DNA. Além disso, o modelo explica principalmente a incongruência da maquinaria da replicação, recombinação e reparo de DNA nas células dos diferentes domínios. Quando comparada à maquinaria de transcrição e tradução, embora essa hipótese não explique totalmente a origem dos vírus, explica a diversidade de seus sistemas de replicação e as similaridades estruturais muito antigas entre determinadas famílias de vírus de DNA e RNA. Bacteriófagos virulentos e T4. Os vírus virulentos provocam a morte de seus hospedeiros após a infecção. Os primeiros vírus desse tipo a serem detalhadamente estudados foram os bacteriófagos com genomas de DNA linear de fita dupla, que infectam Escherichia coli e várias outras espécies relacionadas de bactérias. Os virologistas iniciaram os trabalhos realizando o isolamento e o estudo desses vírus como sistemas modelo da replicação viral, utilizando-se para estabelecer muitos dos principais fundamentais da biologia molecular e da genética. Esses fagos receberam designações de T1, T2 e assim por diante, até T7 com um T referindo-se à cauda, do inglês tail, que esses fagos apresentam. Nesse capítulo já mencionamos brevemente como um desses vírus o fago T4 liga-se ao hospedeiro e como seu DNA penetra na célula. Aqui discutiremos esses vírus em maiores detalhes, a fim de ilustrar o ciclo de replicação de vírus virulentos. O genoma de bacteriófagos T pares. Os bacteriófagos T2, T4 e T6 são vírus intimamente relacionados, porém, o fago T4 é o mais estudado. O vírus do fago T4 é estruturalmente complexo. Ele consiste em uma cabeça icosaédrica alongada com dimensões totais de 85 vezes 100 nanômetros. Ligada à cabeça há uma cauda complexa que consiste em um tubo helicoidal, 25 vezes 110 nanômetros, ao qual estão conectados uma bainha, um pescoço, conector com colarinho e uma placa basal complexa, à qual as fibras longas e articuladas da cauda são ligadas. A partícula viral completa apresenta mais de 25 tipos de diferentes proteínas estruturais. O genoma de T4 consiste em uma molécula de DNA linear de fita dupla, com 168.903 pares de bases. O genoma de T4 codifica mais de 250 proteínas diferentes, e embora nenhum vírus conhecido codifique seu próprio aparato de tradução, o fago T4 codifica vários de seus próprios tRNAs, embora o genoma de T4 apresente uma sequência linear singular. As moléculas de DNA genômicas de diferentes vírus não são idênticas. Isso ocorre porque o DNA do fago T4 sofre permutação circular. Moléculas que são permutadas circularmente parecem ter sido linearizadas pela abertura de círculos idênticos em diferentes locais. Além da permutação circular, o DNA de cada vírus de T4 apresenta sequências repetidas de aproximadamente 3 a 6 em cada extremidade, denominadas repetições terminais. Ambos os fatores afetam o empacotamento do genoma. O DNA de T4, com redundância terminal que infecta uma única célula hospedeira, é primeiramente replicado como uma unidade e, em seguida, várias unidades genômicas são recombinadas em suas extremidades, originando uma longa molécula de DNA, denominada concatâmero. Durante o empacotamento de DNA de T4, o DNA não é clivado como consequência específica. Em vez disso, um segmento de DNA é clivado do concatâmero, uma vez que a cabeça do fago T4 comporta um DNA de tamanho ligeiramente maior do que o genoma. Esse mecanismo de
preenchimento da cabeça leva à permutação circular e à redundância terminal. Eventos durante a infecção por T4. Os eventos ocorrem rapidamente em uma infecção por T4. Precocemente na infecção, T4 dirige a síntese de seu próprio RNA e também inicia a replicação de seu DNA peculiar. Cerca de 1 minuto após a ligação e penetração do hospedeiro pelo DNA de T4, a síntese de DNA e RNA do hospedeiro é interrompida e a transcrição dos genes fágicos específicos é iniciada. A tradução do mRNA viral inicia-se logo em seguida e após cerca de 4 minutos de infecção, a replicação do DNA fágico é iniciada. O genoma de T4 pode ser dividido em 3 regiões que codificam as proteínas precoces, proteínas intermediárias e proteínas tardias, respectivamente. As proteínas precoces e intermediárias correspondem principalmente às enzimas necessárias à replicação e transcrição do RNA, enquanto as proteínas tardias correspondem às proteínas da cabeça e da cauda e às enzimas requeridas para a liberação das partículas fágicas maduras da célula. O tempo de duração dos eventos que ocorrem durante a infecção por T4 é apresentado na figura. Proteínas específicas do fago, modificadas pelos genes precoces, também promovem modificações covalentes nas subunidades da RNA polimerase do hospedeiro, enquanto outras proteínas codificadas pelo fago também ligam-se à RNA polimerase. Essas modificações alteram as especificidades da polimerase, que passa a reconhecer os promotores intermediários de T4. Mas as proteínas precoces de T4 monta reconhece uma consequência particular de DNA nesses promotores intermediários, orientando a RNA polimerase para tais sítios. A maioria dos genes tardios codifica proteínas estruturais dos vírus, incluindo as da cabeça e da cauda. A montagem das cabeças e das caudas ocorre de forma independente. O DNA é ativamente bombado para o interior da cabeça até que a pressão interna atinja o nível necessário, que corresponde a 10 vezes a pressão de uma garrafa de champanhe. A cauda e as fibras da cauda são acrescentadas após o preenchimento da cabeça. A saída do vírus ocorre com a lise celular. O fago codifica uma enzima, a lisozima de T4, que degrada o peptidoglicano da célula hospedeira. Após cada ciclo de replicação, com duração média de 25 minutos, mais de 100 novos vírus são liberados a partir de cada célula hospedeira, a qual nesse momento encontra-se quase que totalmente destruída. Bacteriófagos temperados, lambida e P1. O bacteriófago T4 é virulento. No entanto, outros vírus, embora capazes de matar as células por meio de um ciclo típico, podem também apresentar um ciclo de vida diferente, que resulta em um relacionamento genético estável com o hospedeiro. Tais vírus são denominados vírus temperados. Esses vírus podem assumir um estado denominado lisogenia, em que a maioria dos genes virais não é expressada, sendo o genoma viral denominado prófago, replicando em sincronia com o cromossomo do hospedeiro. A expressão do genoma viral é responsável pelos danos à célula hospedeira e não a mera presença do DNA viral. Consequentemente, as células hospedeiras podem albergar genomas virais sem prejuízo, desde que a expressão dos genes que controlam as funções líticas dos vírus seja mantida sob controle. O ciclo de replicação de um fago temperado. Os fagos temperados podem entrar em ciclo lítico após a infecção ou podem estabelecer a lisogenia. Uma visão geral do ciclo de vida de um bacteriófago temperado é apresentada. Durante a lisogenia, o vírus temperado não se encontra na forma de uma partícula viral no interior da célula. Em vez disso, o genoma viral encontra-se integrado ao cromossomo bacteriano ou encontra-se no citoplasma na forma de plasmídio. Em qualquer um dos casos, ele replica-se concomitantemente com a célula hospedeira, desde que os genes que ativam sua vida lítica não sejam expressos. Se a proteína repressora de fago for inativada ou se sua síntese for impedida, o profago é induzido. Novos vírus são produzidos e a célula hospedeira sofre lise. Em alguns casos, condições alteradas, especialmente danos ao DNA da célula hospedeira, induzem a vida lítica. Se os vírus
perder a capacidade de deixar o genoma do hospedeiro devido a uma mutação, ele torna-se um vírus crítico. O bacteriófago lambda. O bacteriófago lambda que infecta Escherichia coli foi estudado em detalhes, como observado em outros vírus temperados. As vias lítica e lisogênica são possíveis. Os vírus de lambda assemelham-se àqueles de outros bacteriófagos com caudas, embora não ocorra a presença de fibras caudais. O genoma de lambda consiste em fd-DNA linear. No entanto, na extremidade 5 de cada uma das fitas há uma região de fita simples, de 12 nucleotídeos de extensão. Essas extremidades coesivas de fita simples são complementares e, quando o DNA de lambda penetra na célula hospedeira, essas regiões se pareiam, formando o sítio COS. O DNA então é ligado, originando um ciclo de fita simples. Quando lambda realiza o ciclo lisogênico, ele interage-se ao cromossomo de E. coli em um sítio específico conhecido como sítio ATA de ligação de lambda. A interação requer a presença da enzima interase de lambda, que reconhece sítios de ligação no fago e na bactéria. Lambda, lise ou lisogenia. A ocorrência de lise ou lisogenia durante a infecção de lambda depende de uma alternância genética extremamente complexa. Os elementos essenciais consistem em duas proteínas repressoras: o repressor de lambda, ou proteína CL. Para estabelecer a lisogenia, dois eventos devem ocorrer: a produção de proteínas tardias deve ser impedida e uma cópia do genoma de lambda deve ser integrada ao cromossomo do hospedeiro. Se CL for sintetizada, ela reprime a síntese de todas as demais proteínas codificadas por lambda, havendo o estabelecimento da lisogenia. Contrariamente, CRO reprime a expressão das proteínas C2 e C3, que são necessárias à manutenção da lisogenia, pela indução da síntese do repressor de lambda. Classificação de vírus de animais. Vários tipos de vírus de animais são ilustrados. Os princípios de classificação viral foram discutidos na seção. Os vírus de animais são classificados segundo os mesmos critérios adotados para os vírus bacterianos, incluindo o sistema de classificação de Baltimore, que classifica os vírus com base no tipo de genoma e na estratégia de reprodução. São conhecidos vírus de animais em todas as categorias de replicação. No capítulo 19, discute-se um exemplo de cada. A maioria dos vírus de animais estudados em detalhe são aqueles que se replicam em culturas celulares. Observe que existe mais tipos de vírus de animais envelopados do que de vírus bacterianos envelopados. Esse fato provavelmente está relacionado às diferenças nas características externas das células hospedeiras. Contrariamente às células procarióticas, as células animais são desprovidas de parede celular, e desse modo, os vírus são mais facilmente secretados pela célula. Ao deixarem a célula, os vírus removem parte da bicamada lipídica da célula animal quando atravessam a membrana. Consequências da infecção viral em células animais. Os vírus podem provocar diversos efeitos distintos nas células animais. A infecção lítica resulta na destruição da célula hospedeira. No caso de vírus envelopados, no entanto, a liberação dos vírus, que ocorre por um processo do tipo brotamento, pode ser lenta e não provocar a lise da célula hospedeira. Desse modo, a célula infectada pode permanecer viva e continuar produzindo vírus indefinidamente. Tais infecções são denominadas infecções persistentes. Os vírus podem também provocar infecções latentes no hospedeiro. Em uma infecção latente, há uma intervenção de tempo entre a infecção viral e os eventos líticos. As vesículas febris causadas pelos vírus de herpes simples correspondem a um típico exemplo de uma infecção viral latente. Os sistemas resultantes da lise celular reaparecem esporadicamente quando os vírus saem do estado de latência. Alguns vírus envelopados promovem a fusão de múltiplas células animais, originando células gigantes, contudo vários núcleos. Como esperado, tais células fundidas não se desenvolvem corretamente, apresentando um tempo de vida curto. Além disso, a fusão celular protege os vírus da exposição ao sistema imunológico, pois eles passam a deslocar-se entre os núcleos das células hospedeiras
e emergissem delas. Finalmente, certos vírus de animais são capazes de converter células normais em uma célula tumoral, processo denominado transformação. Discutiremos os vírus causadores de câncer nas sessões 19 e 1912. Muitos vírus diferentes não conhecidos, contudo, entre os vírus ilustrados, um grupo destaca-se por ter um mecanismo de replicação absolutamente peculiar. Retrovírus. Os retrovírus possuem um genoma de RNA, que é replicado através de um intermediário de DNA. O termo retro significa para trás, e a denominação retrovírus deve-se ao fato de eles transferirem as informações de maneira reserva de RNA para DNA. Os retrovírus utilizam a enzima transcriptase reserva para realizar esse processo, num tanto interessante. O uso da transcriptase reserva não é responsável aos retrovírus. Os retrovírus são interessantes por várias outras razões. Por exemplo, esses foram os primeiros vírus definidos como causadores de câncer, sendo intensamente estudados devido às suas características carcinogênicas. Além disso, um dos retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana, HIV, causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, que é a AIDS. Esses vírus infectam um tipo específico de linfócito T, célula T auxiliar de humanos, a qual é vital ao correto funcionamento do sistema imune. Os retrovírus são vírus envelopados. Várias proteínas são encontradas no envoltório viral e, normalmente, 7 proteínas internas, sendo 4 estruturais e 3 enzimáticas. Propriedades do genoma e da replicação do retrovírus. O genoma do retrovírus é singular. Ele consiste em 2 moléculas idênticas de DNA de fita simples de sentido mais. O mapa genético de um genoma típico de retrovírus é apresentado. Embora existam diferenças entre os mapas genéticos de diferentes retrovírus, todos contêm os seguintes genes, arranjos da mesma ordem, codifica proteínas estrutural. O processo global de replicação de um retrovírus pode ser resumido nas seguintes etapas: entrada na célula pela fusão com a membrana citoplasmática em sítios contendo receptores específicos, remoção do envelope do vírus na membrana, enquanto o genoma e os enzimas permanecem no cerne viral, transcrição e reserva de um dos 2 genomas de RNA em um DNA de fita simples, subsequentemente dividido. Atividade da transcriptase reserva. Uma etapa bastante precoce após a entrada do genoma de RNA na célula corresponde à transcrição reserva, conversão do RNA em uma cópia de DNA utilizando a enzima transcriptase reserva presente no vírus. O processo global de transcrição reserva resulta em um produto final, que apresenta longas repetições terminais do inglês, mais extensas do que as repetições terminais do próprio genoma. A molécula completa de fdNA penetra no núcleo, juntamente com a proteína integrase. Nesse momento, o DNA viral é integrado ao DNA do hospedeiro. As LTRs contêm promotores transcricionais fortes e participam no processo de integração. Quando os promotores da LTR à direita são ativados, o DNA proviral integrado é transcrito por um RNA polimerase da célula hospedeira, originando produtos. Esses produtos de RNA podem tanto ser empacotados em partículas virais, na forma de genoma, como podem ser traduzidos em proteínas virais. Algumas proteínas virais são produzidas inicialmente como uma grande proteína primária, que é clivada por ação proteolítica nas proteínas do capsídeo. Quando as proteínas estruturais do vírus encontram-se em quantidades suficientes, os nucleocapsídeos são montados. A encapsidação do genoma do RNA leva à formação de nucleocapsídeos maduros, que deslocam-se à membrana citoplasmática, para a montagem final das partículas virais envelopadas. À medida que os nucleocapsídeos brotam na membrana, são selados e liberados, podendo infectar as células adjacentes. 4. Entidades e subvirais. Definimos um vírus como um elemento genético que subverte os processos celulares normais, favorecendo sua própria replicação, e que exibe uma forma extracelular infecciosa. Existem alguns agentes infecciosos semelhantes aos vírus, porém suas propriedades não se enquadram nessa definição.
e, portanto, não são considerados vírus. Os vírus defectivos são nitidamente derivados de vírus, porém tornam-se dependentes de outros vírus completos para suprir determinados produtos gênicos. Vírus defectivos. Alguns vírus são parasitas de outros vírus, conhecidos como vírus auxiliares, ou helper. Alguns desses, assim chamados vírus defectivos, dependem simplesmente de vírus intactos do mesmo tipo a fim de serem supridas as funções necessárias. Muito mais interessantes são os vírus defectivos, definidos como vírus satélite, para os quais não conhece uma versão intacta. Esses dependem do auxílio de vírus não relacionados. Exemplos de vírus defectivos e satélites. Vários vírus defectivos são conhecidos. Por exemplo, o bacteriófago P4 de Escherichia coli é capaz de replicar-se, porém seu genoma não codifica quaisquer proteínas do capsídeo. Esse vírus depende do fago relacionado P2, que atua como um fago helper, fornecendo as proteínas do capsídeo necessárias à montagem da partícula fágica. Viroides. Viroides são moléculas de RNA infeccioso que diferem dos vírus pelo fato de serem desprovidos de um envoltório proteico. Apesar disso, os viroides possuem uma forma extracelular relativamente estável que migra de uma célula hospedeira a outra. Os viroides correspondem a pequenas moléculas circulares de RNA de fita simples, sendo os menores patógenos conhecidos. Eles variam em tamanho de 246 a 399 nucleotídeos e exibem consideravelmente grau de homologia de sequência, sugerindo que possuam raízes envolvidas comuns. Os viroides causam importantes doenças em plantas e podem representar um grave impacto na agricultura. Estrutura e funções dos viroides. A forma extracelular do viroide corresponde a um RNA nulo, não a qualquer tipo de capsídeo proteico, embora o RNA do viroide seja um círculo de fita simples covalentemente fechado. Existem tantas estruturas secundárias que ele se assemelha a uma pequena molécula de fita dupla, com a extremidade fechada. Essa configuração parece tornar o viroide suficientemente estável, permitindo sua existência fora da célula hospedeira. Um aspecto ainda mais interessante é o fato de a molécula de RNA não conter genes codificadores de proteínas, e dessa forma, o viroide ser quase que totalmente dependente das atividades do hospedeiro para sua replicação. Doenças provocadas por viroides. Plantas infectadas por viroides podem ser assintomáticas ou desenvolverem sintomas que variam de moderados a letais, dependendo da virose. A maioria dos sintomas severos está relacionada ao crescimento, sugerindo que os viroides mimetizam ou interferem de alguma forma comum pequenos RNAs regulatórios. Assim, os próprios viroides poderiam ser RNAs regulatórios que evoluíram de modo a induzir eventos destrutivos. Príons. Os príons representam o outro externo em relação aos viroides. Eles apresentam uma forma extracelular distinta de natureza totalmente proteica. A partícula do príon não contém DNA ou RNA, contudo, é infecciosa, sendo conhecidos príons que causam doenças em animais, como a SCARP em ovinos, a encefalopatia esporingiforme no gado bovino e doença debilitante crônica em cervos e alces, e as doenças curu e de Creutzfeldt em humanos. Não são conhecidos como doenças por prions em plantas, embora prions tenham sido encontrados em leveduras. Coletivamente, as doenças animais causadas por prions, conhecidas como encefalopatias esporongiformes transmissíveis. Em 1997, o cientista americano Stanley B. Prusiner foi agraciado com o Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina por seu trabalho pioneiro com essas doenças e com as proteínas de príons. Formas da proteína de príon. Uma vez que os príons são desprovidos de ácido nucleico, como a proteína que os compõe é codificada, a célula hospedeira contém um gene que codifica a forma nativa de proteína de príon. A forma
patogênica da proteína do prion é denominada PRP, proteína priônica do SCRAMP, porque o SCAMP de ovelhas foi a primeira doença causada por prions a ser descoberta. A forma patogênica da proteína priônica exibe sequência de aminoácidos idêntica àquela da PRP, da mesma espécie, porém tem conformação diferente. As proteínas de prions de diferentes espécies de mamíferos existem bem sequência muito similar. Doenças causadas por prions e o ciclo infeccioso do prion. Quando um prion patogênico penetra em uma célula hospedeira, que representa uma proteína priônica normal, ele promove a conversão da proteína. Assim, o prion aberrante não subverte as enzimas e os genes do hospedeiro, como ocorre no caso dos vírus. Em lugar disso, os prions replicam-se ao converter as proteínas priônicas normais, já existentes na célula hospedeira. A forma patogênica, à medida que os prions patogênicos acumulam, se forma em empregados insolúveis nas células cerebrais. A doença causada por prions ocorre por três mecanismos distintos, embora todos levem ao mesmo resultado, a uma doença priônica infecciosa, conforme descrita há pouco. A forma patogênica da proteína priônica é transmitida entre animais ou humanos. Nas doenças priônicas esporádicas, o dobramento incorreto aleatório de uma molécula ocorre em um indivíduo normal e não infectado. O que ocorre quando uma proteína não encontra qualquer prion sadio para alterar? A resposta é que não ocorre doença. Isso pode parecer surpreendente, mas lógico, considerando-se o mecanismo de replicação do prion. Camundongos modificados geneticamente que apresentam as duas cópias do gene PRNP rompidas e, portanto, não produzem PRPC, são resistentes à infecção por prions patogênicos. Curiosamente, tais camundongos também têm tempo de vida normal e não exibem distúrbios comportamentais evidentes. Isso deixa em aberto uma intrigante questão sobre qual papel que a proteína priônica normal desempenha nas células cerebrais.